Você sabe o que é estética regenerativa? Eu sou Renata Fontani, especialista em pele, e hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Moreira, dermatologista e infectologista. Ricardo, o que é a famosa estética regenerativa? O que ela faz? Renata, a estética regenerativa é um conceito relativamente novo, vamos dizer assim, na dermatologia e na estética, onde a gente visa trabalhar mecanismos de regeneração celular e de regeneração do próprio organismo. Então muda-se um pouco a perspectiva no sentido assim, de não tratar só o sintoma ou a manifestação clínica que aquela pessoa está tendo, mas tenta-se tratar a causa disso, né? O paciente tem um aumento, por exemplo, de flacidez de pele. Por que ele tem isso? Ele tem isso por uma deficiência de produção de colágeno que foi sendo consumido ao longo dos anos. Então você trabalha com produtos que estimulem, por exemplo, a produção de colágeno, que promovam, por exemplo, uma melhor hidratação da pele, que promovam um aumento de produção de elastina, para tentar trabalhar de uma forma mais natural e chegar a resultados também mais naturais, né, para esse paciente. Sem precisar que fique preenchendo muito o rosto, fazendo sem modificar demais. Sem modificar. Na verdade é isso, a aparência. Né? Tem pessoas que têm medo, né, dessa modificação. Mesmo que esse preenchimento devolva a ela o que ela perdeu. O que ela perdeu, né? Que é o natural a gente perder. Né? Sim, o natural é a gente perder, isso. O que acontece que a gente vê bem hoje é que para cada situação você tem produtos e estratégias diferentes de tratamento, né? Assim, é claro que, por exemplo, para um paciente que teve uma perda de volume muito grande, acaba que os preenchedores eles ainda são indicados e são bem indicados e têm resultados excelentes quando isso é feito, né? Quando bem feito também, quando bem né, feitos, Ricardo? Exatamente. E a proposta regenerativa é o quê? É exatamente você trabalhar de uma forma mais preventiva, exatamente para que você tenha uma perda menor com o passar dos anos e tenha resultados o mais natural possíveis, né? Assim. E o que a gente tem dentro da medicina estética que faça esse trabalho de regeneração celular, que seja uma estética regenerativa? Qual que é os procedimentos, os produtos que a gente usa para melhorar a qualidade do que a gente produz? Isso. O que a gente Ou tem até ajudar hoje, a produzir, né? Ou ajudar a produzir. O que a gente tem hoje de estratégias, Renata? A gente tem estratégias associadas à tecnologia, como, por exemplo, o ultrassom microfocado, que estimula a produção de colágeno pelo organismo e auxilia no reposicionamento dos tecidos cutâneos, né? Ele faz pontos de queimadura numa estrutura que fica abaixo da pele, e esses pontos no processo de cicatrização, eles estimulam a produção de colágeno e ajudam a reposicionar a face, a pele dos pacientes, né? E acabam melhorando muito o aspecto. Ele tem uma função de correção, mas ele tem uma função a longo prazo, pelo estímulo de colágeno. Era isso que eu ia falar, né? Que Porque às vezes a pessoa fica esperando como preenchimento que aquilo aconteça instantaneamente naquela hora, e o organismo ele precisa de um prazo, né? De um tempo para ele reagir a esse procedimento. Isso. Né? Você até tem algum benefício inicial imediato, mas você tem um benefício que é a longo prazo, porque o imediato ele é secundário só àqueles pontos de coagulação que a gente chama. Mas o mecanismo a longo prazo, ele é o regenerativo da história, que é da produção do colágeno, da melhora aí da textura mesmo da pele. Como se obrigasse o organismo a cicatrizar aquela região ali, ele acaba produzindo... Exatamente, ele acaba produzindo colágeno nesse processo de cicatrização. Agora, Ricardo, uma dúvida, se a pessoa não tiver uma alimentação bacana, se ela não suplementar ou tiver numa idade que os hormônios já não estão tão interessantes assim, ela tem a capacidade de ter o mesmo resultado da pessoa que tem um outro estilo de vida? Isso é uma pergunta de ouro, Renata. Assim, porque o que acontece? A gente tem
como esses procedimentos, como por exemplo o ultrassom microfocado, mas nós vamos falar de outros, estimulam produção de colágeno, muitas vezes as pessoas falam, olha, vale a pena fazer uma suplementação de colágeno já que eu estou fazendo esse procedimento? A gente já chegou até a discutir um pouco em outros podcasts isso, que assim, a suplementação de colágeno, ela tem o seu lugar, se feita numa dose adequada, de uma forma adequada, com um colágeno adequado, né? E não é só isso, hidrolisado, né? Porque às vezes a pessoa acha que uma coisa é o milagre de todo o resto. Sim. É um ponto. É um ponto do conjunto de coisas que a gente vai ter que fazer. Mas a gente não tem nenhum trabalho grandioso, bem feito, comparando, por exemplo, o ultrassom microfocado isolado e ele associado, por exemplo, à reposição de colágeno. Assim como a gente não tem com laser ou com microagulhamento, que também são procedimentos que estimulam a produção de colágeno. Mas que nós também tivemos melhoram uma aqui. experiência no consultório, Sim, né? Geralmente a gente tem uma experiência muito boa quando as pessoas fazem reposição de colágeno e até de silício orgânico, né? Que são suplementos que cada vez mais estão entrando nessa parte de regeneração celular também, né? A gente vê que a tendência é que essas suplementações entrem como estratégias regenerativas, como estratégias de prevenção. Né? A gente não pode deixar de dizer também da qualidade desse suplemento, né? Porque hoje no mercado tem tanto suplemento que às vezes a pessoa fala assim, eu tô tomando, mas não tô vendo resultado. Mas será que tá tomando mesmo aquele suplemento? Que será que é de uma empresa boa? São tantas variáveis, Sim, né? será que é de uma farmácia de manipulação que é qualificada, né? Sim. Que é boa, que tem um controle de qualidade bom, né? Assim, isso é importante, né, Renata? Além do ultrassom microfocado, os produtos injetáveis que estimulam a produção de colágeno, eles estão dentro do pacote regenerativo, né? Então, se você pensar, por exemplo, o ácido polilático, que o mais famoso deles é o Sculptra e o Eleva, eles são produtos que estimulam a produção de colágeno. Então, eles trabalham aonde? Naquilo que você está perdendo com a idade. A partir dos 30 anos, a gente já começa a perder um pouco de colágeno. Então, se a pessoa lá atrás, perto dos 30, começa a fazer um banco de colágeno, digamos assim, né? A repor, a ter aí uma reserva de estímulo, ele vai ter uma perda menor a longo prazo, né? O nosso organismo geneticamente é programado para consumir, mas se a gente vai repondo ao longo do tempo, estimulando ele a produzir, a gente retarda esse processo de envelhecimento. Quando você começa a perder muito, você tem colágeno para perder. Sim, como se fosse exatamente. Isso, né? Você não deixa perder aquele tanto, porque você está sempre estimulando a produzir mais, né? Então, a partir dos 30 anos seria o ideal? Você já poderia trabalhar nesse aspecto preventivo ou regenerativo. Né? Pelo menos quantas vezes no ano, assim? Só por curiosidade. Aí vai depender do que você está fazendo, da estratégia que você está usando. Tem pessoas que envelhecem muito mais rápido e outras que têm uma qualidade de pele melhor. Se a pessoa tem um estilo de vida que consome mais, que perde mais, às vezes ela vai ter que fazer mais coisas. Se ela tem um estilo de vida mais suave, ela vai precisar de menos coisas. Se ela tem uma exposição maior a sol, a alérgenos ambientais, a toxinas ambientais mesmo do ar, né, vive numa cidade muito poluída, por exemplo, ela vai acabar precisando de fazer mais coisas. Cigarro, fuma, exatamente. excesso de açúcar. Se ela já é uma pessoa que, por exemplo, usa um protetor solar, tem cuidados com a pele, não deixa a pele desidratar tanto para não ter tanta lesão, ela acaba tendo um estilo de vida que é mais saudável e que acaba prevenindo mais a longo prazo, né? Outras coisas que a gente... E outra coisa que depende, além do estilo de vida e da própria genética do indivíduo, é o tempo que aquele procedimento que ela fez tem de eficácia ou de funcionamento. Então, por exemplo, você tem produtos no mercado, como por exemplo o ácido polilático, que tem um efeito total de mais ou menos 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. Então, às vezes a pessoa vai fazer uma vez no ano, uma vez a cada 1 ano e meio, principalmente esses pacientes mais jovens. E aquele colágeno que produziu, ele não é destruído, né? Porque as pessoas acham que assim, injetou, produziu... E aí acabou, vai ser destruído tudo aquilo que produziu. Não, ele vai acumular, né? E ele demora a ser destruído, né? Assim, o colágeno, ele é biodegradável, mas você tem um produto que ele estimula durante um longo período de tempo. Tanto que isso que você falou... Continua agindo, né? Exatamente. Tanto isso que você falou do ultrassom microfocado, é muito interessante pensar nessa perspectiva regenerativa. Porque, por exemplo, o ácido polilático, a gente faz a aplicação. Com mais ou menos 1 mês, a pessoa nota que a pele está diferente, que ela tem mais colágeno, que a pele está um pouco mais firme. Mas o auge da produção do colágeno é quase 6 meses depois da aplicação.
Então você vai ter uma curva de produção de colágeno que dura muito tempo e depois você vai ter uma curva de decomposição desse colágeno que também demora muito tempo. Por quê? Porque você ficou um tempão produzindo e vai demorar um tempão para decompor ele de novo. Por isso que dá para dar um intervalo tão grande assim, né? E é uma coisa que às vezes os pacientes falam assim, nossa, mas eu vou ter que fazer... todo ano. Imagina se eu pudesse fazer academia uma vez no ano, né? Assim, eu ia adorar, né? Assim, eu que tenho uma certa preguiça para atividade física, ia ser ótimo, né? Assim, imagina se eu pudesse cortar cabelo uma vez no ano. Né? Assim, que bom que tem alguma coisa que dura um ano e meio. E se não for esse colágeno que você produziu, se não for ele que foi embora, vai ser aquele que você não fez nada. Exatamente. E aí você vai ficar com aquele que você não adquiriu e menos aquele que você já tinha. Exatamente. Tem outros procedimentos que duram um pouco menos. Por exemplo, a hidroxiapatita de cálcio, ela também tem capacidade de produzir colágeno, mas a duração desse estímulo é um pouco menor, geralmente entre 1 ano, 1 ano e meio. O ácido polilático geralmente é entre 1 e 2 anos, então ele tende a ser um pouco maior o tempo de efeito, né? Os fios, por exemplo, de PDO ou mesmo... eles podem estimular a produção de colágeno. Eles vão estar dentro desse conceito regenerativo ou preventivo. Por quê? Porque eles estimulam a produção de colágeno e melhoram a qualidade da pele, né? Assim, trabalhando na origem do problema, não só segurando um sintoma, digamos assim. E hoje, além de tudo isso, a gente tem também o PDRN e está começando a chegar no Brasil também os exossomos, que são substâncias que podem ser utilizadas sobre a pele e que começaram a ter trabalhos que são bastante favoráveis a ela. Essas substâncias, o PDRN, ele é um desoxirribonucleotídeo, é um material ativo semelhante ao DNA, vamos dizer assim, parente, né, de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem, mas que ele tem, geralmente o que o pessoal mais usa é derivado de peixes, né, assim, mas ele é um produto que auxilia nesse processo de regeneração e ele tem uma capacidade de estimular um pouco a produção tanto de colágeno quanto de elastina, melhora a hidratação da pele no local onde ele é colocado sobre a pele, né? Assim, então existem alguns produtos, existem alguns cremes agora que tem na composição, existem algumas técnicas, né? Assim, tópicas de uso, né? Assim, ele não é autorizado no Brasil para ser usado de forma injetável. A gente tem publicações saindo, né? Assim, em especial, o pessoal da Coreia publica muito sobre isso e está começando a chegar. Tem alguns lugares no mundo que ele é injetável. Né? E tem vários países que ainda não. No Brasil ainda não é. Nos Estados Unidos oficialmente, nesse momento ainda não. No futuro a gente não sabe, porque tem estudos sendo feitos, né? Mas é um produto que a gente percebe que o resultado é muito interessante. E na estética é tudo muito rápido, né? O que hoje está de uma forma, daí a pouco surge um outro. Tem muitos estudos acontecendo. Exatamente. E a gente vê que os estudos são num crescente muito rápido, né, Renata? E o que a gente percebe é que no local onde ele é aplicado, a hidratação da pele muda. Ele leva realmente a uma luminosidade da pele, a uma pele mais hidratada, mais uniforme, menos craquelada, aquele craquelado fino da desidratação da pele, ele diminui muito. Principalmente né? Essa pelezinha, né, do olho, que é o lugar mais difícil, né? Sim. O FIT PDO é muito bom, né? Para essa região. Para essa região também. E a gente tem uma outra coisa que está começando a chegar, e na verdade assim, a gente tem trabalhos e publicações falando sobre isso há muitos anos, mas com finalidades muito distintas. E nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos, a gente tem um uso estético muito maior fora do Brasil, mas que ainda tem muito chão para frente também, que são os exossomos, né? Assim, os exossomos, eles são partículas que são produzidas dentro das células, na verdade, para que essa célula consiga excretar alguns produtos. Então, as células, tanto humanas quanto células vegetais, elas têm essas pequenas vesículas, que são vesículas que têm substâncias que ela leva para fora daquela célula, que elas servem tanto para levar substâncias para outro lugar, como para comunicação entre uma célula e outra no nosso organismo. E essa tecnologia dos exossomos, ela tem sido extrapolada para aplicações em uso de medicações. Então, assim, existem aplicações estéticas que têm sido estudadas, existem aplicações para outras doenças mesmo, para entrega de medicamentos mesmo, para melhorar, digamos assim, a entrega do medicamento naquele sítio-alvo onde ele deveria atuar, onde ele deveria agir. Muito interessante. Existem exossomos que são derivados de células
animais ou de células humanas, existem exossomos que são derivados de planta, que são os mais comercializados na atualidade fora do Brasil para fins estéticos. Também eles não são autorizados no momento para aplicação aqui no Brasil injetável, mas eles podem ser usados sobre a pele e eles já têm algum grau de absorção mesmo nesses casos. E eles também têm essa capacidade de hidratar, de estimular. Existem alguns trabalhos até mais robustos mesmo do uso de exossomos, por exemplo, para tratamentos capilares, para tratamentos regenerativos, que é onde a gente tem mais publicação. Mas tem várias outras saindo no mercado sobre isso. O ideal, às vezes, é fazer alguns procedimentos conjugados, né? Sim. Algumas coisas conjugadas que você acaba tendo você acaba tendo um resultado melhor. Agora, pode falar. Pode falar. Agora, quem quer envelhecer naturalmente, o ideal é começar, desde que possível, a fazer tratamentos regenerativos. Sim, a tentar prevenir essas perdas que vão acontecer pela própria idade mesmo, né? Assim, mas que a gente pode retardar esse processo com o uso das tecnologias, com o uso desses produtos, desses medicamentos, e acredito que no futuro próximo teremos muitas outras coisas. Envelhecer com naturalidade, né? Com naturalidade e com saúde, né, Renata? Que é o mais importante. É que não existe beleza sem saúde, né, Exatamente. Ricardo? Foi muito esclarecedor. Eu sou muito fã da estética regenerativa. Eu acho que você também. A gente sempre preza na clínica pelo natural, né? Isso. Pela beleza natural, pelo envelhecimento mais natural, sem exageros, né? A pessoa fique bonita, mas sem que tenha algum exagero, que consiga perceber o excesso de procedimento estético. Exato. Eu adorei conversar com você. Espero que vocês também tenham gostado e a gente se encontra num próximo podcast.